ler para a gente ganhar tempo, para a gente não perder muito tempo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, o versículo 22, o versículo 24. Está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu vou ler o versículo 28 e o 29 de bônus. O 28 está escrito assim: e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. E você diz: amém. Oh, glória. Amados e queridos irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, nós vemos por intermédio da sua palavra uma narrativa, uma história concreta, uma história riquíssima. No capítulo 14 do Evangelho de Cristo, segundo escreve Mateus, ele nos conta uma história que nos faz delirar, nos faz desejar até a mesma experiência a qual Pedro teve naquele dia. Mas essa história que foi escrita aqui, ela simplesmente não foi escrita para que nós pudéssemos ler, meditar, se emocionar e contar um para o outro, um após outro. Não, essa história ela foi escrita há 2000 anos atrás para falar para mim e para você que o Deus que deu experiência a Pedro é o mesmo Deus que pode dar experiência a você. O mesmo Deus que deu experiência a Pedro é o mesmo Deus que vai te dar experiência. O mesmo Deus que estendeu as mãos sobre a vida de Pedro é o mesmo Deus que está estendendo as mãos sobre a tua vida agora, neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quando eu abro a minha Bíblia no capítulo 14, eu tenho aqui uma história que fala acerca do mar da Galileia. E para falar do mar da Galileia, eu tenho que ir às raízes. Para falar de um rio, a gente precisa falar da fonte. Para falar de um rio, a gente precisa falar da fonte aonde jorra aquela água. E das montanhas do Hermon saía a nascente daquilo que se tornaria um dos maiores rios da Bíblia, o Rio Jordão. Este rio ele vinha caindo por cerca de 17 cachoeiras, e ele vinha se derramando até parar e se derramar e formar uma bacia de água doce. Este mar recebia o título de mar, porém não era mar. Recebia o título de mar por causa da cor da sua água, azul, azuranil. Portanto, era uma bacia de água doce. Este mar da Galileia, em época de tempestade, em época de chuva, ele causava perigo para qualquer embarcação de pequeno porte. Jesus, sabendo do perigo que o mar da Galileia poderia proporcionar para os seus discípulos, a Bíblia vai dizer no versículo 22, em que nós lemos: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos
Este mar da Galileia, em época de tempestade, causava ondas de aproximadamente 6 metros de altura. Até porque na geografia, nas tábuas geográficas de Israel, o mar da Galileia ele é cercado por monte alto. E fica difícil dos ventos circular naquela região. Para que os ventos circulem e sopre e balance e faça onda nas águas do mar, é preciso um vento vir lá de cima dos montes. E quando ele vem de cima dos montes, ele vinha de uma velocidade máxima de aproximadamente 100 km por hora. Esse vento de aproximadamente 100 km por hora batia nas águas do mar da Galileia. O mar da Galileia levantava ondas grandes de 6 metros de altura, e essa onda pegava velocidade e queria agora fazer com que o barco dos discípulos viesse a perecer. Ora, deixa eu descodificar para que você entenda. O diabo está fazendo de tudo para fazer você perecer, para fazer teu barco afundar, para fazer a tua vida ficar de cabeça para baixo. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está mandando ajuda para você, está mandando socorro para você, está estendendo as mãos e vai fazer você chegar do outro lado. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Nessa embarcação você não morre, nesta peleja você não morre, mas nessa embarcação que Jesus te ordenou para você passar, é porque Ele quer que você experimente experiência profunda no mar tranquilo, nas águas de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Churremas, terraça, comanaias. Oh, glória. E lá estavam os discípulos naquela embarcação. E quando eu vejo este capítulo 14, eu tenho aqui uma experiência profunda. Jesus ordenou para que os seus discípulos entrassem naquele barco, porque Jesus queria dar algumas lições para a sua igreja. Até porque Pedro representava a igreja de Cristo. Eu aprendo aqui com esta lição que é muito perigoso quando as coisas dão certo na vida de um cristão. É muito fácil falar de Pedro. É muito fácil falar que Pedro afundou. É muito fácil falar que Pedro negou a Cristo. É muito fácil falar que Pedro ele afundou. É fácil, é. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Sabe por que foi que Pedro afundou? Pedro afundou porque deu certo. E quantas mortes nós temos nos trânsitos hoje? Porque foram fazer uma ultrapassagem e deu certo. Quantos casamentos se afundou por causa de uma traição que deu certo? Quantas vidas estão destruídas por causa de uma curtida que deu certo? Quantos ministérios estão falidos? Por quê? Por causa que deu certo. É perigoso quando dá certo. É perigoso quando o pecado dá certo. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós vamos sair daqui debaixo de uma graça poderosa e vamos sair com a certeza que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está estendendo as mãos sobre as nossas vidas. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de você.
Jesus queria dar uma das últimas lições para a sua igreja. Jesus sabia que o seu tempo aqui na terra estava sendo curto. E Jesus queria dar uma lição para a igreja. Eu aprendi outra lição. Eu aprendi que todas as vezes, quando você afundar, não espere o seu irmão estender as mãos para lhe tirar. Não espere a sua família estender as mãos para te ajudar, porque os discípulos estavam no barco, mas nenhum deles estendeu as mãos para socorrer Pedro. Eu sei que você vai sair dessa situação, mas não é o vereador desta cidade que vai estender as mãos para você, não é o prefeito que vai estender as mãos para você, não é o presidente que vai te socorrer. Quando você começar a afundar, aí clama por Cristo, porque Ele vai estender as mãos e vai fazer você sair desta. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos nos últimos dias a igreja do século 21 passando por essa mesma situação. Quantos ministérios afundando, e outros que são irmãos não estendem as mãos para socorrer. Esta foi uma das maiores lições que Jesus deixou para a sua igreja no último dia. O Mar da Galileia, ele tem aproximadamente 43 metros de profundidade. Jesus queria dar a última lição para os seus discípulos, uma das últimas lições. Jesus estava querendo dizer: não importa quantos metros o Irã Santana desceu, o que importa é que ainda que ele desça, ainda que você desça, clame por ele, porque o Filho de Deus, ele vai estender as mãos para te socorrer. Então clama a ele nesta noite, adora ele nesta noite, glorifica ele nesta noite, porque ele está estendendo as mãos para te socorrer. E eu já sinto ele aqui nesse meio, eu sinto ele aqui, eu sinto que ele está estendendo as mãos para socorrer crente aqui. Ele está socorrendo você aí, ele está socorrendo você aí. Eu sinto que ele está socorrendo gente em nosso meio. Então glorifica ele neste lugar. Oh glória, oh glória. Esta é a igreja dos últimos dias. Eu fico imaginando quantos pais de família, quantas mães de família que desceu tanto, investiu o que tinha no seu filho. Amando, choremas, terraça, quantas famílias, quantas mães investiu no seu filho, apostou na sua filha, deixou de comer para educar seu filho, deixou de se vestir para educar sua filha, orou, Deus fez, se consagrou, Deus fez, jejuou, Deus fez, veio para a igreja, Deus fez, cumpriu a sua missão aqui na terra e Deus fez. E hoje olha para a sua família, hoje olha para os seus filhos, hoje olha para as suas filhas, e seus filhos estão nas drogas, suas filhas estão lá fora no mundo pulando o carnaval, e você olha para si, você olha e diz: meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Aonde foi que eu errei?
dizendo: não importa quantos metros você desceu, não importa o quanto você sofreu, não importa o quanto você educou, Deus sabe que você sofreu para criar, Deus sabe que você sofreu para educar, Deus sabe que você sofreu, você investiu e você afundou. Aí Deus me trouxe para pregar aqui nesta noite, somente para falar com o teu coração. Não importa quantos metros você desceu. Aí você veio para a igreja, você queria pular, mas não pula. Você queria profetizar, mas não profetiza. Você queria cantar, mas não canta. Você queria pregar, mas não prega. Aí Deus está falando com você aqui nesta noite, aqui neste lugar, e Deus está dizendo: não precisa você pregar, não precisa você cantar. Deus não quer que você cante agora. Deus trouxe você aqui nesta noite, foi para tratar com a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Deus trouxe você aqui, foi para dizer para você que antes de Deus fazer na sua vida, antes de Deus fazer na sua família, antes de Deus fazer na vida de Pedro, Deus estava querendo dizer: olha, Pedro, eu tenho uma lição para você, eu tenho uma missão para você, Pedro. Você vai apacentar a minha igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho uma obra para você fazer, Pedro. Você vai pregar no dia de Pentecoste, você vai dizer que me ama 3 vezes, você vai pregar em 3.000 almas, vai se converter. Mas antes de você fazer uma obra para mim, eu tenho que primeiro fazer uma obra em você, Pedro. Aleluia. Oh, glória. Deus estava tratando Pedro para Pedro poder fazer a obra dele. Deus está tratando pessoas aqui para amanhã lá fora testificar e dizer: Deus fez na minha vida, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor cura, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, só Ele fez na minha vida. Oh, aleluia. Quantos ministérios nós vemos hoje? Quando esta palavra ela arde no meu coração, me faz lembrar quando Jesus, João capítulo 2 e versículo 13 por diante, diz que Jesus ele veio subindo para Jerusalém, e se aproximava a festa das Páscoas, a festa do judeu. E quando a festa da Páscoa estava se aproximando, Jesus sobe para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, meu pastor, ele avista os cambistas, ele avista a multidão se aglomerando no templo, que era o templo que Salomão tinha construído lá atrás. Quando ele se aproxima, ele vê comprando, vendendo, negociando, boi, camelo, carneiro. Agora, o que mais me chama a atenção: Jesus se revoltou não foi por causa da multidão, Jesus se revoltou não foi por causa dos carneiros, Jesus se revoltou não foi por causa dos boi, dos bodes, não. Presta atenção para você pegar a revelação aqui agora. É coisa boa. Segurei a sua atenção até agora para falar isso. Vou finalizar. Jesus se revoltou quando ele olhou para as gaiolas, pastor. Quando ele olhou para as gaiolas, que ele viu as pombas presas nas gaiolas, aí ele se revolta. Ele se revolta por quê? Porque todos nós sabemos, e leitores de Bíblia sabe, que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era representado por uma pomba. Noé soltou uma pomba. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele como uma forma corpórea, como uma pomba. E quando ele viu as pombas presas nas gaiolas, ele se revoltou, ele quebrou a gaiola, ele soltou as pombas. O que é que eu estou
meu pastor. Ele amava de verdade. Tem gente que mete o chicote em Pedro, e Pedro negou, e Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Pedro amava Jesus de verdade. Que chegou na última ceia, ele disse: Senhor, tu não vai morrer, por ti eu darei a minha vida. Quem é que vai dar a vida por alguém, a não ser se amar aquela pessoa? Ele amava Jesus de verdade, mas estava escrito que Jesus, ele feriria o pastor, e as suas ovelhas eram todas dispersas. E a Bíblia diz que era os soldados romanos levando Jesus para ser crucificado e Pedro seguindo. O mais lindo, meu pastor, é que a Bíblia vai dizer mais, que Pedro, ele chega dentro do pátio e vê uma fogueira acesa. Ele entra dentro do pátio, a fogueira está acesa, o fogo está pegando. Ele se assenta e começa a se aquecer com o fogo. Mas quando a multidão começa a andar e vai embora, aí Pedro sai, e a Bíblia diz que ele seguia Jesus de longe. Deixa eu descodificar para que você entenda, que eu quero finalizar. Olha quantos ministérios, quantos pastores, quantos evangelistas, quantos pregadores dentro da igreja. É uma benção, no púlpito tem uma benção, prega, marcha, profetiza, roda para lá e para cá, é crente do fogo, está quente, está aquecido, mas quando sai do templo, Jesus está bem longe dele. Ele não quer negócio com Jesus, mas nesta noite a santificação quer negócio com Jesus aqui e quer negócio com Jesus lá, quer adorar Jesus aqui e quer adorar Jesus lá, quer o milagre de Jesus aqui e quer o milagre de Jesus lá. Então glorifica Ele nesta noite, porque Ele está aqui em nosso meio. Oh glória! Terrácia como Anaiacé. Oh glória à igreja, a santificação. Ela é apaixonada por Cristo, é apaixonada por Jesus, é apaixonada